Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é sábado, dia 8 de novembro, o ano é 2025. E desde já, amados ouvintes, eu quero convidar cada um de vocês para abrirem comigo sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, porque a porção diária deste dia tem como título: Me empresta teu vaso? Sim, amados ouvintes, se nós olharmos para o texto, nós iremos perceber e entender que o milagre daquela viúva estava condicionado ao testemunho que ela tinha diante dos homens. Sim, diante dos homens. O profeta diz: vai e empresta, não poucos, empresta bastante vaso, vai em todos os teus vizinhos, empresta todos os vasos que você puder. Quando analisamos o texto dessa maneira, o que temos aqui? Quanto mais vaso, mais haveria multiplicação. E quando se tem mais multiplicação, consequentemente, ela alcançaria a vitória dela, pagaria a sua dívida e os seus filhos ficariam isentos de ter que prestar qualquer tipo de trabalho longe da sua casa. Ela teria uma vitória por completo. Só analisando, quanto mais vasos ela tivesse, adquirisse e emprestasse, maior seria o milagre dela. Mas dentro desse contexto, dentro de uma situação hipotética, amado ouvinte, percebe-se que o testemunho na vida do cristão, ele fala muito alto. Quantos crentes enrolados, quantos servos que se dizem servos de Deus levam uma vida, infelizmente, pior do que alguém que muitas vezes está no mundo. Quantas pessoas se dizem cristãos, mas existem pessoas lá fora, infelizmente, que são mais honestas, que têm mais índoles, que agem mais certo e que andam de acordo com as regras dos homens. E quantos cristãos compram e não pagam, emprestam e não devolvem, combinam e não cumprem, levam uma vida enrolada. E por que eu digo isso, amado ouvinte? Porque justamente esse texto de 2 Reis, capítulo 4, nós iremos ver que o milagre que ela recebeu foi inteiramente, primeiro, a provisão divina do céu, mas ligada e atrelada ao seu testemunho. Quando os meninos, os 2 filhos, saem para pedir os vasos, eles automaticamente conseguem novamente trazer. Mas dentro de um contexto e uma situação hipotética, ao os meninos irem emprestar o vaso, tendo ela um mau testemunho, os vizinhos não iriam emprestar o vaso. Eles poderiam alegar: emprestamos já aquela vez e não devolveu. Emprestamos tais coisas semana passada e até hoje ela não devolveu. Eu vou deixar quieto. Então, quanto menos vaso ela adquirisse, menos azeite haveria a ser de multiplicar. E o milagre dela também não seria proporcional à quitação das dívidas e a vitória dela não seria uma vitória completa. Sequer haveria ter uma vitória. Por quê, amado ouvinte? O testemunho. O testemunho fala muito alto. Quando você olha para o texto, você percebe que os meninos chegam a dizer: não tem mais jeito. Então ela fecha a porta e aí começa a multiplicação. Ela fecha a porta porque tinha nome na praça, ela fecha a porta porque ela tinha testemunho, ela fecha a porta porque a condição do milagre dela já havia sido chegada, e o testemunho que ela tinha diante dos seus vizinhos foi um fator preponderante para que o seu milagre acontecesse. Eu quero fazer uma pergunta para você: se depender dos seus vizinhos, você alcança o seu milagre? Se depender de alguma coisa que foge do seu contexto familiar, da sua casa, se depender do testemunho das pessoas que estão lá fora, o crédito na praça é aceito? Você consegue comprar, você consegue vender? De acordo com o seu testemunho diante das pessoas aí fora, você consegue fazer alguma coisa ou não? Fica a pergunta, amado ouvinte. Por quê? Porque existem alguns milagres na nossa vida que estarão totalmente atrelados ao nosso testemunho. Nesse momento, feche os seus olhos, cobre sua cabeça. Se você pode, nós iremos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, nos ensine a ser honestos e íntegros, assim como o apóstolo Paulo instruiu
a igreja de Tessalônica, no capítulo 4 da primeira carta, dizendo: e procurei viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ensine, nos ajude a sermos cristãos de verdade, leais, cristãos de compromisso, cristãos de índole, de caráter, de palavra, e assim também cumpriremos e fazemos com que o seu reino avance. Esta é a nossa oração. Nos ajude a sermos íntegros, reto, honesto, de acordo com o teu querer e a sua vontade, pois esta é a oração que eu te faço neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até a próxima. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.